E aí, estamos ao vivo! Sejam bem-vindos a mais uma live, hoje especial, que nós vamos falar com mais um mentorado, com mais uma pessoa que passou pelo confronto, uma pessoa que está na mentoria, uma pessoa que vem crescendo andar com a gente. Então, ele já entrou na live, já vou chamar ele aqui. Bora lá. Só ele aceitar aí. Nós já damos sequência. Na live aí. Bora, doutora. Aceita aí. Vão dizendo aí de onde que você é. Oi, Jéssica. Seja bem-vindo, Eduardo. Seja bem-vindo. E hoje nós vamos conversar com mais um. Bora, doutor. Aceita aí o convite. Você tem que aceitar meu convite aí, doutor. Não é mandar convite para mim, não. Aê! Oi! Eita, rapaz. Travou aqui? O cara tá com a roupa do Flamengo. Que isso, cara? E aí? Bom ou não? Eu demorei, eu ia fazer normal. Uai, Mas aí eu vi que você entrou com a camisa do Brasil. como assim? Como assim normal? Camiseta normal. Você tá normal? Tava com outra camiseta, aí eu troquei. Ah, Vamos falar do futebol, né? entendi. E aí, doutor Ailton, se apresenta aí pra turma. Fala aí, quem é o Ailton? Meu nome é Ailton Lopes, tenho 31 anos, sou imagem e semelhança do Senhor, esposo da Camila, filho da senhora Marceli, do seu Ailton. Tenho 3 irmãos, sou de Rondônia. Vim para Cuiabá tem 1 ano e 7 meses. Sou formado em administração, como formação, sistema de produção industrial. Fui criado no interior de Rondônia, Espigão do Oeste, uma cidade com 33 mil habitantes. Logo depois que eu fui morar em Cacoal e de lá vim para cá. O Ailton é um rapaz que veio superando aí, correndo atrás de seus sonhos, de fazer faculdade, de estudar, de, de conquistar um cargo. Tinha sonhos, eu gosto de falar que na época que eu fui fazer faculdade, eu tinha sonho de ser gerente. A gente fazia faculdade para ter um cargo grande, né? Aham. Eu queria ser diretor corporativo. Então a gente foi crescendo, foi conhecendo o empreendedorismo, e fomos conhecendo negócios e eu fui me aventurando. Em 2016 eu tive uma loja de produtos fitness. A gente vendia suplemento para academia, suplemento para pessoas e roupas de academia. Tá, 2016. esse aí eu não sabia, não. A gente teve loja durante 1 ano, eu e a minha irmã. Começou comigo, eu que dei a cara, a tapa, fui lá e fiz a dívida, a gente montou a loja. Durou 1 ano. Durou 1 ano essa aventura e foi um grande aprendizado. No mesmo período eu tinha um programa na rádio, em 2016, que eu fazia um programa sobre empreendedorismo e negócios. Tenho um canal no YouTube até hoje e um Instagram com o mesmo nome. Fiz 10 meses de programa de rádio. Então, lá no interior era bem conhecido, as empresas, eu andava por lá bastante. E final de
2016, como as coisas não estavam muito bom para o mercado, um amigo meu me orientou a ir para o marketing. Falou assim, cara, você é muito comunicativo, você anda para tudo quanto é lado, fala com todo mundo, vai para o marketing que você vai ganhar mais, você fala muito, você é falador. E aí eu comecei a me aventurar. Foi quando eu e ele, nessa época, criamos a Multiplicador Digital e registramos ela dia 17 de novembro de 2016. E de lá para cá eu comecei a me aventurar nessa no mundo do social media, no mundo do tráfego pago, fazer site, e-commerce, a gente colocou no ar. 2018, um cliente que era grande nosso me fez uma proposta para ser gerente da empresa dele. E eu fui gerente desse grupo, que era 3 empresas. Era uma empresa de informática, uma empresa de provedor de internet e uma empresa de segurança. E eu fiquei lá com eles 4 anos, na parte da gestão, cuidando, administrando, cuidando das pessoas, cuidando dos serviços, indo para a mão de obra também, ajudando o time. E 2020, a partir da campanha eleitoral de 2020, eu comecei a me aventurar mais exclusivamente, fiquei em paralelo, marketing nos negócios, cuidava do marketing da empresa, da parte da gestão e também de alguns fóruns. E aí eu resolvi começar a me aventurar só no marketing. E de 2021, 2022 eu pulei exclusivamente para a internet. Desde lá para cá, vivo exclusivamente do marketing, tenho uma empresa hoje. Estruturei, tive time, a gente teve escritório em Cacoal, na vida de lá para cá. Desfiz do escritório e agora correndo atrás para a gente ter mais estrutura aqui também em Cuiabá. Em outubro de 2023, fiz um investimento com a minha família, uma casa agropecuária lá em Espigão, uma casa de ração. Nós temos lá Nutripet, que é uma outra empresa, uma empresa familiar tocada pela minha mãe, ela que cuida das coisas lá, uma empresa Nutripet. Nutripet. Nasceu em acho que foi 10 de outubro de 2023. Nasceu essa empresa lá. É uma empresa pequena, familiar, estamos construindo ela, visando o futuro também. E está crescendo. E viemos para Cuiabá, dezembro de 2023, eu e a Camila, após ela ser convocada pelo E como que você entrou no mundo digital? Foi assim, a gente lembra do Érico Rocha? Eu era muito fã do Érico Rocha em 2015. Érico Rocha era febre em 2014, 15, 16. Érico Rocha dominava o Brasil nos lançamentos. Então, a gente já estudava ali os infoprodutos. Mas eu achava que era meio que impossível eu vender alguma coisa naquele período. Mas eu queria aprender. Então, até pirateei um curso dele nessa época. Não tinha condições de pagar. E eu fui começar a estudar a estrutura do digital. E aí eu conheci o tráfego pago e conheci o social media. Como já tinha conhecimento de marketing por causa da faculdade de administração que eu terminei em 2015, então aí já começando a imaginar, ó, a internet vai crescer, rede social vai crescer. Tanto é que eu fui o primeiro lá em Espigão a começar a trabalhar com rede social. Eu fui o primeiro, pioneiro, em começar a mexer com o tráfego pago, social media lá em Espigão, 2016, 2017. Só tinha eu e meu sócio prestando esse tipo de serviço, numa cidade com 33 mil pessoas. Entendi. E como foi para você parar no confronto? Cheguei no confronto, eu caí de supetão, né? Porque dia 9 de outubro do ano passado, a Camila falou assim para mim. Ela saiu, foi com uma amiga dela, que é colega de vocês, a doutora Priscila e seu, que é deu um branco do nome dela agora. A Juscelia chamou a Camila para ir nesse instituto, que ela ia aplicar um botox. E aí ela foi. Aí ela marcou um procedimento odontológico com vocês. E dia 9 eu fui com ela aí. Eu fui padrão, né? Uniformizado, fui para mim conhecer um ambiente novo. E aí eu te conheci no dia 9 de outubro.
E aí a gente começou a conversar, ela, enquanto fazia o procedimento, a gente foi se apresentar ali e a gente começou a conversar. A gente começou a falar do Marçal, começou a falar do Thiago Rocha, começou a falar dos produtos, eu comecei a falar de lançamento e a partir dali, beleza, peguei seu contato, a gente se conectou, mas foi no evento, no Desafio dos Meninos, que eu fui pela primeira vez. Quando o Sidney postou que ele ia ter a palestra, foi a primeira, se eu não me engano, a dele, que eu fui. E aí eu entrei no grupo dele, fui na palestra dele, e aí me explicaram o que era o QGR e eu comecei a participar. E aí eu já logo me fiz a inscrição e fui participar do confronto em dezembro, 2 meses depois. E aí, o que aconteceu no confronto? Qual foi a virada de chave? Entender os bloqueios que eu tinha, que eu não entendia. Eu não entendia por que as coisas eram travadas, por que as coisas demoravam a acontecer. Eu não entendia, eu não tinha clareza sobre certos comportamentos, por que eu falava de certa forma, por que eu carregava certas dores no meu coração, na minha mente, e de falta de conquista, falta de merecimento, de não conseguir fazer as coisas, e eu não entendia que aquilo tinha uma razão. Eu não entendia que aquilo tinha razão. E o confronto ele veio para me dar clareza sobre o que eu queria e o que eu precisava resolver e que eu já estava no processo de resolvendo ali para mim seguir carreira e conseguir atingir as minhas metas e meus objetivos. Então eu tive muita clareza em entender os pontos, porque às vezes a gente vê na internet, mas na prática, fazendo, executando com alguém do lado te mostrando e te confrontando é outra coisa. Por quê? Eu pego e vejo um vídeo aqui hoje na internet, eu vejo um curso online, eu não estou sendo confrontado. Eu estou adquirindo uma informação. Mas quando alguém paga e fala assim, você está falando isso aí porque você está carregando tal pessoa lá na tua mente, no teu coração. Você só vai crescer, foi o que você falou para mim. Eu lembro da primeira frase que você me falou. Você não vai crescer enquanto você continuar carregando tal pessoa. Aí o que que acontece? Você fica frustrado. Eu fiquei frustrado. Falei, uai, isso não foi no confronto. Isso aí foi antes. Aí eu fui no confronto para ter certeza. É isso mesmo que eu preciso resolver? E aí eu comecei a ter clareza. Aí eu comecei a me posicionar melhor, falar melhor, ter clareza que certas coisas que aconteceu não era culpa minha. Não Entendi. foi culpa minha. Não foi construído por causa do Ailton. Deixa eu te perguntar, você acredita que o marketing digital é uma ferramenta de propósito ou apenas uma de lucro? De louco? De lucro, De lucro. lucro? Boa noite, Pergunta. Marcos. Oi? Não, estou respondendo a. Ah, tá. Tá. Cara, pergunta boa. Eu vejo que tem propósito em estar no digital, mas ela é uma ferramenta 100% de lucro. Entendeu? Mais ou menos, mas tudo bem. Tá. É assim, Quero saber se a turma entendeu. tá. Entenderam aí ou não? É o seguinte. É que a pergunta fez eu ficar bem reflexivo agora. Cara, olha só. Para o que eu quero, eu preciso do digital. Para o que eu quero, eu preciso do digital. Para chegar onde eu quero chegar, precisa do digital. Entende? Então, tipo assim, é lucro. Preciso. Por quê? É onde eu consigo lead mais barato, é onde eu consigo alcançar mais pessoas, é onde eu consigo levar minha mensagem, levar a mensagem de Deus, levar a mensagem de família, daquilo que eu faço, daquilo que eu ensino às pessoas. Automaticamente ela me traz lucro. Entende? Então, o meu propósito precisa. É como a ferramenta para o meu propósito é ela. Entendi, entendi. Sem o digital, possivelmente eu não vou chegar onde eu quero. E como foi para você conectar com a turma da plataforma? Com o Marcos Paulo, com a equipe dele, essas coisas?
Eu me conectei com eles através de uma mentoria que eu comprei do Marcos Paulo, do Yalas e do Marcos Paulo. Como qualquer tipo de coisa, para você andar junto precisa ser feito um investimento. Isso é natural. E surgiu uma oportunidade de uma única turma exclusiva que ia ter um contato direto com o pessoal da plataforma e principalmente com o Yalas, que é o principal estrategista do Marcos Paulo hoje. E eu fui para dentro e comprei esse acesso e eu tenho acesso com ele com o Yalas, com o Marcos Paulo, de certa forma, não exclusivamente diretamente, que tem mais uma barreira, mas já ali direto com a PLX, né? Direto com o time PLX. Então, de certa forma, um pezinho ali um pouco mais próximo. Show, show, show. E qual que é o maior erro que você acha das pessoas cometem hoje no mercado digital? O que Eu, elas devem fazer diferente que elas não fazem? que elas têm que fazer diferente daquilo que não fazem. Primeiro, a matemática não nega. Se aparecer e aparecer mais, vai te dar mais resultado. Então, se você não tem a cara nas redes sociais, se você não aparece, você não faz story, você não faz post, você não faz live, você não vai quebrar essa barreira de estar presente. Tem medo, tem vergonha, precisa colocar a cara, aparecer e começar a construir seu conteúdo. Pegue aquilo que você mais gosta de falar e comece a falar daquilo. Eu aprendi com o Wendel, lá em 2023 ainda, que você começar a falar sobre um conteúdo, dominar aquele conteúdo, depois você adicionar mais conteúdos, você vai ter muito mais vantagens do que você ficar falando sobre milhões de coisas. Ah, quero falar sobre 3, 4 assuntos dentro da mesma rede social. Não Entendi. tem público, começa a falar sobre um conteúdo só, que é aquilo que você domina. Aquilo que você domina é aquilo que você mais fala. Então você pode fazer conteúdo simples. Faça, Ailton, eu sou do conteúdo simples. Eu gosto de coisas simples. Coisa simples gera resultado. Então fazer uma live, fazer um vídeo, postar sem muita edição. Por quê? Cada produção de conteúdo você está em um certo nível. Se eu não consigo falar corretamente, se eu não consigo me posicionar na frente de uma câmera corretamente, se eu fizer uma estrutura, eu vou queimar o jogo, entendeu? Não vou transmitir a qualidade que na minha cabeça eu vou estar transmitindo a qualidade porque eu tenho um bom equipamento, tenho um bom cenário. Mas aí e a fala? Eu me lembro de você me dando orientação da minha primeira palestra no, no ecossistema, lá no churrasco de negócios. Falou assim: para o público, para este evento, para este público, o teu posicionamento está correto. Para o que você quer, que é o próximo nível, você vai ter que melhorar isso, isso e aquilo. Então, para que eu vou fazer uma arte mirabolante para fazer conteúdo, sendo que eu não estou iniciando com o básico? Então, tem que, nem que seja fundo branco e fundo preto. É básico. Perfeito. Só que as pessoas têm preguiça de começar, porque é simples, porque é fácil de fazer. Medo de começar, né? Medo de Tem começar. Porque até um Canva simples, Canva free, tem como começar a fazer desse jeito. É só digitar lá, fundo preto e texto branco. Por que eu falo que eles têm que começar? Porque eu acredito que hoje qualquer pessoa tem espaço para crescer no digital. Eu vi uma pesquisa recente que o Brasil ele não está aquecido igual aos outros países, como os Estados Unidos, na produção de conteúdo na internet. Produção de conteúdo qualificado. Tem um monte de Mesmo, gente dentro mesmo da que ela internet. tenha audiência, mesmo que ela não tenha, mesmo que ela não seja influente, mas ela tem como crescer no digital. Tem. Hoje, qualquer um tem condições de crescer no digital. Principalmente se ele produz um conteúdo e ele tem um recurso mínimo do mínimo para rodar um tráfego pago. Hoje é R$ 6 para fazer 24 horas de anúncio. R$ 6 para fazer 24 horas de anúncio. O que você pode fazer com R$ 50? Aí a pergunta é: você faz um outdoor com R$ 50? Não faz. Você faz uma flyer com R$ 50? Um folder, né?
Um folder, um panfleto? Panfleto? Não faço. Mas com R$ 50 você consegue chegar no mínimo umas 10 mil pessoas. No mínimo, se a campanha for ruim. Exatamente. Então, aonde eu quero mostrar o que eu estou falando? A pessoa pode chegar e crescer dentro do digital. Só que depende dela de manter constância, de querer uma boa comunicação, uma boa postura, para ela conseguir aquele alvo. Mas muitas das vezes as pessoas não fazem julgamento. Sim. Sim. E aí entra o medo que você falou. O medo de fazer. E o medo de dar certo? O medo disso acontecer? E o medo disso virar realidade? Eu vejo, Emílio, que as pessoas têm o medo de dar certo, o medo de ter que ter o compromisso para executar. Porque você fez. Mas por quê? A pessoa, ela entende que ela tem que trabalhar de segunda a sexta no horário comercial. Ela foi treinada assim, ela foi executada assim. É só trabalhar no horário comercial de trabalho. Entendeu? Então, Sim. é a turma do CLT. A mente CLT, né? Exatamente. Hoje, ó, teve pessoas, tão enraizado isso, que eu mandei mensagem para pessoas hoje, que eu precisava conversar, e só porque é feriado tem gente que não respondeu. Não é só, Pessoas tem do um comércio. monte de gente. Quantas Aí, pessoas ó, hoje paradas? olha só, eu vou dar uma dica na área de saúde. Tá? Quem aqui é profissional da área de saúde que está aqui? Pessoal da estética, pessoal da odontologia, escreve aqui. Eu sou da área de saúde. Eu vou dar uma dica. Se 3 pessoas responderem, eu vou dar uma dica que vai valer. Agora, se ninguém responder, eu vou mudando de assunto. Entendeu? E qual foi o seu momento mais desafiador, cara? Assim, da sua carreira, assim, até agora? Então, a Maísa é minha aluna. Eu vou responder depois que você responder essa pergunta, só por causa que ela mandou aí. Cara, foi quando em 2022 eu tinha uma equipe final de início de 2023, na verdade, primeiro semestre eu tinha uma equipe e 3 deles saiu para abrir concorrência. Bem-vindo. Aquilo lá me quebrou. Aquilo lá me fez querer parar. Que era pessoas de confiança, pessoas que eu levei para trabalhar comigo porque eu sabia que fazia o serviço, mas elas estavam lascadas. E eu levei para trabalhar comigo, eles aprenderam, entendeu? Eu estava CLT, mas sabia fazer o serviço, mas não tinha porta para poder fazer. E eu não enxerguei na época que no dia que eu contratei o que eu mais confiava, ele falou assim: minha meta é ficar 1 ano aqui. Não ficou 10 meses. Eita! Aprendeu e foi embora. Ah, faz parte, cara. Ó, entenda, as pessoas, elas querem pegar uma peça de Lego sua. O lance de quem é líder é descobrir qual é a peça de Lego que a pessoa já quer pegar. E se você quer manter a pessoa perto, já entrega a peça de Lego para ver que você sentiu o coração dela. Entendeu? Sim. Para daí ver se você vai perder tempo ainda com ela ou não. E aí você bota na balança. Você vai perder tempo com ela ou não. Entendeu? Mas a dica que eu quero dar para vocês, aí profissionais, não só profissionais da saúde, tá? Mas o que eu mais vejo são pessoas de marketing enganando profissionais da área de saúde. Eu estou falando porque eu tenho 20 anos nessa área, então eu estou falando com propriedade do que eu estou passando para vocês.
vocês pagando caro para resultado medíocres, vocês gastando granas aí e chega no final de conversão, zero. Você já parou para perguntar o porquê? Isso é o que me dói. Isso é o que me dói. Só que ninguém para para perguntar o porquê. Olha só, hoje é quinta-feira, dia 19 de junho, feriado, e ninguém está respondendo seu WhatsApp. Ninguém tá te perguntando sobre orçamento. E você não está rodando um tráfego pago nesse momento onde todo mundo está conectado na internet. Já prestou atenção? Foi a Sabe, part... sabe por quê, Eliane? Eu desafio vocês a escrever a palavra aqui, aliança. Escreve a palavra aliança. Eu vou te provar como que minha equipe trabalha. Escreve a palavra aliança. Aliança. Escrevem aí a palavra aliança. Pronto. Manda aí, pô, isso, pra vocês terem uma prova aí. Ó, já chegou aqui pra mim, ó. A notificação. Escrevem aí a palavra aliança. Pode escolher. Depois eu vou responder sua pergunta aí. Mas escrevem a palavra aliança. Só para vocês entenderem como que funciona. E hoje, vocês, profissionais liberais, tá? A equipe de vocês de marketing, não só profissionais liberais, como qualquer outra área. Eu quis falar do profissional liberal por causa da Maísa, que respondeu aí, que é minha aluna. Então, o que acontece, pessoal do marketing? Eles vão prender você em folder, prender você em ego seu. E aí, na hora que você for fazer a conta, você vai ver que a conta não fecha. Por quê? Porque não chegou o cliente, não fechou o orçamento, não fez isso, e você acaba descontando na turma do tráfego pago. Você acaba acreditando que o digital não funciona. Mas você precisa montar toda uma arquitetura para, por exemplo, agora chegou uma mensagem para você no direct, você vai responder, vai ser pro WhatsApp e você vai vir para o meu CRM. Então, todas as informações já estão automatizadas, com uma IA por trás, respondendo suas maiores dúvidas, até chegar no papel de closer. Emílio, o que é o papel de closer? Que palavra é essa? É uma pessoa que vai estar treinada para responder o teu WhatsApp. Sim. E muitas das vezes nós, profissionais da área de saúde, deixamos no papel da secretária, mas a gente não dá treinamento para a secretária. E aí ela responde de qualquer jeito. E o nível de orçamento, o nível de fechamento de din-din no bolso é pouco. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Demais, demais. E aí o que ocorre? Começa a ter briga em casa, começa a ter desalinhamento emocional, começa a brigar, discutir. Faz sentido ou não? Todo sentido. Ó, o Mauro perguntou aqui, ó. Eu vou dar para você responder essa pergunta. Eu posso escolher o horário do tráfego pago? As perguntas não estão aparecendo para mim. Não. Ele perguntou aqui, eu posso escolher o horário do tráfego pago? Pode. Eu vou te responder a seguinte pergunta, Mauro. Você pode escolher o horário do tráfego pago, você pode escolher local, você pode escolher se a pessoa tem um iPhone 16 Pro Max ou um Samsung, qual que você quiser. Você pode selecionar idade da pessoa, você pode selecionar nível intelectual da pessoa, você pode Formação. Formação, gosto pessoal. formação, gosto pessoal, o que ela pesquisa mais na internet.
Você pode ir afunilando. Qual é o perfil? E o interessante é que você, além de montar esse perfil, de acordo com os resultados das pessoas que vai alcançando, ele vai modelando esse perfil para melhorar o público cada vez mais. E bônus, além de você construir esse perfil, tem como você achar pessoas semelhantes àquele perfil. Tudo em um único anúncio. Que você pode fazer com no mínimo 6, 7, 8, 10 reais por dia. Não estou dizendo que o marketing tradicional, marketing de praça, não funciona. Eu não falei isso. Mas o marketing digital ele é mais barato, objetivo e o lead chega no seu WhatsApp, ou no teu e-mail, ou onde você quiser. Por isso que eu falei lá no começo, que respondi a sua pergunta, que para onde eu quero chegar, o digital, ele é lucro ou ele é propósito. Ele é lucro, por quê? Porque é onde você consegue trazer pessoas mais baratas. E você vai analisar o funil que você vai trabalhar. Eu vou usar o digital em qual estrutura? Como? Qual funil que eu vou montar? Ele vai servir para trabalhar meu brand? Vai servir para expandir minha marca, o nome da minha empresa? O meu posicionamento? Ou só captar lead? Para cada tipo de negócio, ele serve para uma forma. Agora eu tenho uma pergunta para você aí. O que separa o amador profissional de verdade do marketing digital, que é técnico, mentalidade, o posicionamento, de um amador para um profissional? Experiência não se bate experiência, tempo de mercado, saber o que está fazendo. Por quê? Nem sempre você não perde, você coleta dados. Você não erra, você coleta dados. Ou você acerta ou você coleta dados. Então, o empresário que ele está na cabeça que ele não vai ter recurso, ele não vai ter resultado. Fiz um tráfego e não vem ninguém. É dados. Tem alguma coisa errada. Não é que você está errado. Entende? Então, ter experiência em saber lidar com isso e saber lidar com pessoas. Porque o empresário vai chegar assim, quero resultado a curto prazo. Não existe essa matemática. Entende? Então, é uma construção. Então, saber o que está fazendo, saber o que está falando, ter experiência. A gente rodou anúncios Nossa, já perdi até as contas de quantos anúncios que a gente já rodou desde 2016. Entende? Então, esse é minha visão entre pessoas profissionais e amadoras. Você não vai ver um profissional falar assim, não, beleza, vem cá, você quer resultado rápido? Vamos lá, jogar um monte de lead no seu telefone. Aí ninguém converte. Agora, fala assim, não, espera aí. Espera, empresário, não precisa gastar seu dinheiro agora, vamos com calma. Vamos formar o público primeiro, depois injeta dinheiro. Só que acontece que a maioria dos casos do empreendedor, do empresário, ele não quer ter essa paciência. Sim. Na verdade, é uma construção, É né? uma construção. As pessoas não querem essa construção. A base que você tem de lead hoje foi construído durante quantos anos, Emílio? Ah, Quantas mil campanhas que você já fez? Você já fez, no mínimo, você já fez mais de 500 campanhas, deve ter daí feito. para mais. Daí para mais. Em quantos anos? Eu acredito que você está desde 2020 rodando campanha direto, né? 2014, 2014 você já rodava? já. 2014, ó. Chutei 2020 porque foi o auge da internet. A Mas página, bloco de 3 páginas. eu já tô na minha sétima, oitava página, se eu não me engano. Então, o pessoal, eles querem. Tem gente que nunca levou um bloco, não sabe o que é levar um bloco numa página e briga com o marqueteiro porque não tem resultado. Só no número de WhatsApp já perdi uns 20. Esse meu aqui que tá resistindo, que ele tá desde 2023, mas eu já perdi bastante também.
Então, é uma construção. A base que você tem hoje, você sabe hoje que tipo de anúncio que converte, que tipo de anúncio que não converte, qual é a comunicação que você tem do seu negócio. Tem gente que chega agora, já quer rodar um anúncio, já quer ter resultado, mas não testou. Não testou tipos de comunicação. Esses dias numa terça-feira nós estávamos aí, qual que era? Tinha 15 vídeos numa estrutura de roteiros para gravar. Tem gente que grava um, dois, grava um só, quer rodar em cima do post, do carrossel, não quer colocar a cara. A galera tá gostando desse tipo de conteúdo, gente, falando de marketing digital? Sim ou não? Sabe por que que eu tô perguntando? Porque toda terça-feira nós temos uma comunidade chamada Laboratório Digital. E tudo isso a gente está ensinando nesse laboratório digital. E a Eliane está no nosso laboratório digital. Quem mais aqui está no laboratório digital? Se eu, Essa semana, é, se eu falar para você, tá? O quanto que custa esse laboratório digital? essa semana teve aula de edição de vídeo, semana passada teve aula de tráfego pago, teve aula de análise de perfil, vai ter aula de IA. É muita coisa só. É uma tremenda escola de negócios que está construindo aí. 49, né? Nem lembro o valor. 39 e 30 90. reais. 39,90 por Com mês. 4 aulas por mês, toda terça-feira. Mas, né? As pessoas não seguem, não acompanham, não acredita, não vai aprender, vai ficar preso nisso aí. Mas deixa eu te perguntar, qual que foi o teu maior bloqueio que você teve mental que você precisou quebrar para viver no digital com autoridade, consistência, perseverança? O medo. Medo. Medo? Medo de se expor. É o medo. Eu tinha um medo. Porque eu não me achava. Agora eu acho que é. Eu não me sentia merecedor. Eu achava que eu não estava pronto. Eu não merecia porque eu tinha conhecimento, mas eu achava que eu era insuficiente para poder ensinar as pessoas. Sério? E Eu pensava isso. você conectou comigo, você entrou para a mentoria em dezembro, né? Foi, Praticamente começar em janeiro a mentoria. foi. Em dezembro para começar em janeiro. A gente vai começar em janeiro. Então, olha só, de janeiro para cá, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 meses. Você já criou movimento, você já deu aula, você já palestrou e agora vai ter uma palestra sábado, é isso? Sábado vai ter a quinta edição do workshop, o Acelerador Upgrade, que é um movimento meu. 6 meses. Quantos workshops você já fez? Esse é o quinto desse formato. Isso porque você tinha medo de ensinar. Tipo assim, eu fazia live, cheguei a fazer live, mas eu não tinha. Eu fazia como desafio, né? Vou fazer uma live, falar um conteúdo aqui. Aí beleza, mas eu não tinha a clareza. Por exemplo, um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: Cara, por que que você não tá vendendo curso? Eu. Isso antes do rolê. Aí eu falei: Ué, mas eu não tô pronto para vender curso. Eu não sei como montar. Tipo assim, já tinha conhecimento de lançamento, mas eu não sabia por que que eu não conseguia responder por que que o Ailton não vendia curso. Entende? Então eu fui no confronto para resolver isso. Por que que o Ailton não vende? O que que tá travando o Ailton? Por que que o Ailton não se sente merecedor com 9 anos de experiência? Eu não tinha Por essa quê? clareza. Eu não Cara, tipo assim, gente, tipo, ano que vem é 10. Ano que vem é 10, cara.
E é umas coisas que eu mais vejo com empresários, principalmente, cara, tempo de mercado gera muito respeito. Você não respeita pessoas que estão há muito mais tempo de mercado? O pessoal que está aí na live pode comentar. Quem está começando agora não é certa dificuldade porque as pessoas respeitam mais quem está mais tempo no mercado? Cara, por que que eu não merecia estar vendendo curso, como ter uma agência, como ter uma agência a longo prazo, ter uma agência a longo prazo, por exemplo? Nós não estamos falando de faturamento, tamanho de faturamento, 5 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil, 30, 50 mil. Estamos falando é ter um negócio a longo prazo. E eu não me sentia merecedor, eu achava que eu não estava pronto para poder ensinar isso. Entendeu? E aí, o confronto com os desafios, quando a gente é desafiado, quando a gente é desafiado, foi o que aconteceu, e o crescimento aconteceu por causa dos desafios, aí eu consegui sentir o merecimento. Sentir o merecimento. Que eu, cara, não, cara, eu posso estar num palco à frente falando, ensinando as pessoas. Entendi. Entende? Aí o que acontece? Vem a vergonha, que nem a Mai, eu acho, né? Tá falando, tenho vergonha. E as pessoas falam coisas bem maldosas. Gente, falando bem ou mal, não importa. Você tem que blindar a sua mente. Isso que eu entendi. Tem gente, ó, primeiro, as pessoas vão falar bem ou mal se você tá falando do assunto. Se você tá devendo, vai falar bem ou mal. Você deve para o banco, você pega dinheiro no banco para investir na tua empresa. Você tá, ó, Ó, principalmente. você quer entender isso, Maísa? Eu, bem simples, rápido e objetivo. Se você responder que sim, eu vou te mostrar uma coisa. Vou te mostrar só uma coisa. A colocou, sim, respeitam tempo de mercado. Então, gente, quanto mais você tá no negócio, quanto mais você sobreviver, mais você vai ganhar com isso. Exatamente. O que que acontece? Se você hoje estiver devendo R$ 1 milhão, as pessoas vão falar de você ou não? Vai, Vai, né? com certeza. Se você tiver ganhou R$ 1 milhão, faturou R$ 1 milhão no seu bolso, as pessoas vão falar de você ou não? Com certeza. Aí que vão, né? Então foda-se. As pessoas vão falar de você de qualquer jeito. Vão falar com você devendo 1 milhão e vão falar com você tendo R$ 1 milhão no bolso. E uma coisa interessante, Emílio, eu não sei se você já observou por esse lado, fez essa análise e usou isso em aula. Olha só, gente. Qual que são as nossas dívidas, padrões? Você compra um carro financiado, carta de crédito, ou financiado pelo banco, é dívida. Se você compra uma casa financiada ou parcelada, pega o dinheiro no banco ou fundo, é dívida. Você passa o cartão, quem usa cartão de crédito é dívida. O fato de você usar cartão de crédito é dívida. Por quê? Você compra agora para pagar depois. Tudo é dívida, se vocês for parar para pensar. E por que vocês não falam daquilo? Por exemplo, com isso, eu tinha vergonha de falar sobre investimentos, que é uma coisa que eu quero falar, que eu quero começar a falar. Por quê? Eu tenho dividendos caindo na minha conta todo mês. Eu não falava por quê? Eu tinha medo das pessoas me julgarem porque eu estava devendo. Mas tá o dividendo pequenininho, tá caindo lá. Eu posso ensinar as pessoas a ter isso também. Cara, pelo menos você tem uma dívida que você está pagando. E você que não tem nada, que não saiu aí de casa, está com a bunda sentada no sofá. É sobre isso. Entendeu? Agora, tem pessoas que faz dívida de alavancagem e tem pessoas que faz dívida... Por exemplo, Saco. Emílio, sabia que eu abri a loja lá em Espigão sem nenhum real? Sério? Eu não gastei R$ 1 do meu bolso para abrir a loja. Foi o seguinte, meu pai tinha 10 mil, meu cunhado tinha 10 mil, tinha 5 mil, eu peguei 15 no banco, parcelado, e o próprio loja pagou.
Eu não tirei R$ 1 do meu banco, do meu bolso. Peguei o dinheiro no banco, eu tenho uma conta empresarial, tinha um crédito barato, peguei o dinheiro lá na conta e pagamos a própria parcela com o recurso da empresa. Só vou fechar o loop para a Maísa aqui, ó. Então, assim, ó, você devendo ou você ganhando, as pessoas vão falar de você. Você crescendo, você ficando para baixo, as pessoas também vão falar de você. Sim, Então, as pessoas, elas sempre vão falar de você, seja coisa ruim ou seja coisa boa. Agora, o que você precisa entender é, as pessoas quando falam de você, ela é a melhor coisa, a única coisa que ela pode falar é falar de você. Agora, se você pega para você, aí você está dando o poder dela influenciar na tua vida. sim. Entendeu? Então, você só tem que tirar as coisas boas que as pessoas falam de você. As pessoas, as coisas ruins, ó, foda-se. Toca o foda-se. É isso aí. E só cuidado com as coisas boas também, que às vezes o ego inflama, né? Vamos lá. E se você pudesse dar um conselho direto e prático para quem quer começar no digital, qual seria? Primeiramente, tira esse Instagram do fechado. Eu aposto que tem um monte de gente com o Instagram fechado. Mas eu não posso Então, aparecer. As pessoas, hã? eu não posso aparecer. As pessoas Primeiro, riem de mim. primeiro, faça o primeiro stories. Faça o primeiro post. Mas cagado, feio. Faça feio. Tô falando sério. Faça feio. Faça o primeiro e faça a primeira live. Você vai ficar morrendo de vontade de tirar do ar, mas deixa. Aí amanhã você faz de novo. Aí depois você faz de novo. Aí depois você vai entender que era tudo coisa da sua cabeça. E o Aí Canva Free tem um monte de recursos para vocês usar para vocês colocar o conteúdo de vocês. É só usar. Pega um modelinho. entra no laboratório digital, terça-feira você mostra. É. Aí, ó. Ali em cima, só que a Eliana Costa, ela pagou. Ela falou R$ 29,90, que ela falou no preço promocional, mas é No trinta e promocional. nove R$ 39,90. Vocês entram. Pode chamar aí no direct. Se chamar no Emílio, ele direciona aí para o nosso time. Pro nosso time. Ou podem me chamar no direct também, que eu já mando o link. R$ 39,90 e você vai aprender isso. E você vai ter vários conteúdos para você acessar lá. Se você fizer uma assinatura de R$ 39,90, você já vai conseguir acessar as aulas anteriores. Olha só. E a aula é lá, essa é você continuar no programa. E deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos ver se você vai ser sábia na resposta, né? Qual foi a melhor dívida de alavancagem que você fez? Vamos ver se você sabe na resposta. Meu casamento. Aê! Eita! Eu fiquei tri, tri, tri. Foi o casamento. Foi investir na minha vida. Investir em mim, no meu relacionamento. Investir na Camila. Foi a melhor dívida de alavancagem que você teve? Foi. Conta aí, como é que foi isso? Vai. Eu e a Camila, a gente noivou em 2021. Rapaz, peraí, essa história tá saindo em 2021 e o casamento saiu só em 2025? Calma, vou chegar lá. Chegar lá. A gente tinha planos de casar com 1 ano. Só que com 1 ano, ela estava em outra cidade. E a gente quase não se via. Se via final de semana. E
ela terminou a faculdade e começou a trabalhar no hospital de urgência. Ela estava muito sozinha. E eu fui morar. Nós decidimos. Ela estava lá chorando, é, querendo eu por perto, e ela estava sozinha na outra cidade. Aí eu falei, ó, vou pra aí então. Aí nós fomos morar juntos. E acabou que nós enrolou, entendeu? Enrolamos porque a gente estava junto e pouco recurso. E aí, 2023, a gente ia falar, vamos casar. Aí fez um ano, meu sogro chamou nossa atenção, meu pai chamou minha atenção, porque meus pais são casados há 32 anos, meu sogro e minha sogra é casada há 30 anos. E a gente tem um exemplo de casamento na família, então era natural que a gente tinha que casar também, do jeito certo. Só que aí, como a gente tava com pouco recurso, tinha saído de uma cidade para outra, aí quando a gente falou assim, vamos casar, nós viemos para Cuiabá. Aí gastamos dinheiro, ficamos sem recurso. E aí vamos lá, vamos esperar mais um ano. Né? De enrolação, 2020, 2021, 2023, só contador de historinha. Aí em dezembro a gente fez o confronto e aí a pressão, o ambiente, as pessoas e aí a oportunidade, a gente achou, Dom achou, a gente criou a oportunidade e resolveu agora. A gente falou, hoje a gente casa no meio do ano, 2025, casa no final. Aí falou, Olha só, 5 anos você enrolando no noivado, em 6 meses você resolveu um monte de coisa na sua vida, cara. O que é estar andando com pessoas diferentes? O que é estar andando em ambiente diferente? é visualizar, né, várias coisas. Visualizar a ambiência, visualizar a importância, visualizar. Porque às vezes você tá lá, a gente não tinha pressão, sinceramente, a gente não tinha pressão. E aí, vai casar quando? Vai resolver quando? Não existia isso. Entende? Não existia essas coisas. Tá andando com pessoas e assim, a pessoa falar assim, eu sou casada, eu sou juntada. É chato. Inclusive, um dia antes do meu casamento, o dia que minha mãe chegou, eu tava com ela no mercado e do nosso lado tinha uma moça que foram tentar vender um cartão do mercado para ela e perguntaram para ela: "Você é casada?" Aí ela falou assim: "Eu sou amaziada." E ela baixou a energia. E eu tava olhando o sal pro churrasco e eu ouvi e olhei. Eu vi quando ela chegou com uma energia, quando a moça perguntou para ela, ela baixou a energia. Aquele dia eu falei assim: nunca mais a minha esposa passa por isso. Nunca mais. Porque ela já teve que falar isso. Que eu sou juntada, eu sou casada, mas sou juntada. Não sou casada, de verdade. Exatamente. Entende? Aí eu falei assim, nunca mais ela vai ter que falar assim em público. Exatamente. Então, vocês aí que não resolveram ainda, tá? Vocês têm a oportunidade de andar com essa turma aí. Que é agora, dia 27, nós vamos ter um encontro às 19 horas. Você que escreveu a palavra aliança já deve ter recebido o convite. Escreve aqui a palavra aliança. Você vai receber o convite de você participar com a gente dia 27, que nós vamos falar todo esse contexto. Pode ser você casada, pode ser você divorciada, pode ser você solteira. Participa, tá? O convite é para vocês. E daí vocês vão entender por que que o Ailton fez a maior dívida dele de alavancagem, que foi o casamento. Você sabe o peso que saiu das costas. Tô, tá doido. Dormi até mais tranquilo naquela noite. E como hoje é 10 dias, 15 dias, Hoje tá fazendo 2 semanas. 2 semanas. Amanhã, na verdade, amanhã. É, Amanhã faz 2 semanas. Sexta-feira. show, 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 show. E é outra coisa, é outra. Nossa, é tirar um peso das costas, você ter propriedade para poder falar, é você falar de peito aberto, é você ter aquilo como propriedade. Cara, eu sou casado, eu posso falar. Eu sou um cara juntado, não tô
amaziado. Poder, né? Você já Tinha tá uma energia, isso é uma energia. Agora eu entendo a energia disso. Por quê? Eu lembro também de uma fala da base do telhado da casa que foi falado para mim. Foi até uma fala que o Nélio falou para mim e você também chegou a comentar. É a estrutura, e você chegou a explicar. É a estrutura da casa. A casa tem um telhado agora, entende? Então, aí a gente sente mais tranquilidade. A gente conversa de forma melhor, Exatamente. entende? E aí, agora a gente não é aquele, né, não tá pensando mais, cara, não é questão assim, quando você é solteiro, você tá namorando, você tá testando. Se não tá indo pro caminho errado, você sai fora, muda a rota. Agora tudo tem que ser consertado, tudo tem que ser estruturado. A pista tá com um buraco, tem que ir lá e tampar, resolver. Ó, é uma obra, é uma pista em obra, tá top. Aí surgiu um buraco, tem que tampar. Tem 2 semanas, vai fazer 2 semanas falando assim com propriedade. Mas a leveza que a gente sente ao acordar, ao ir dormir, ao sair de casa é diferente. Exatamente. É sobre isso. Considerações finais, irmão? Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui falando, de estar conversando contigo. E respeito muito e sou honrado por estar próximo a você, Emílio. É um cara que eu tô aprendendo, venho aprendendo muito, desde de quando eu me conectei. E tô aqui para somar, tô aqui, eu quero crescer cada vez mais, tenho alvos muito gigantes para ser alcançados. E você tá do lado de pessoas que também têm alvos grandes, é o que faz a gente voar muito mais alto. Cada um tem um propósito aqui, cada um tem seus alvos, seus objetivos, cada um tem o seu movimento como função profissional, mas a gente tem um alvo específico, que é o reino, e ajudar as pessoas, e transformar a vida de pessoas, e levantar pessoas, e estar cada vez mais construindo e levando isso para mais pessoas. Então, o fato de estar mais próximo, estar nesse movimento, é o que deu suporte para muita coisa que está acontecendo na minha vida hoje. E certamente também vai mais nos próximos anos aí. Cada nível que a gente for subindo, com certeza. Subiu por nível, vamos trabalhar e arrastar pessoas. Gratidão a você, a doutora Priscila, pelo acolhimento e na família, na amizade de vocês e você no ecossistema. E é isso aí, gratidão. E Uou! você que está assistindo aí, é R$ 39,90, gente. Tá? Isso é um lanche que você deixa de comer no mês. Pra Nem tá me andando acha junto um aí. lanche de R$39,90. Muito barato. Para você ter um mês de conteúdo, quero ver se você não renova. Um mês de conteúdo. Tá? Fechou, irmão? Fechou. É isso aí. Tamo Gratidão. junto. Tamo junto. É isso Até aí. depois. Enfim, gostei da live e nós vamos ter que marcar mais live, hein? Pra Vamos. falar sobre esse laboratório aí. Bora. É isso Fechou? aí. Fechou. Valeu, turma. Até mais. Fui!